Muito obrigado pela atenção de vocês. Que bênção, hein, gente? Graça e paz. Boa tarde. Muito bom retornarmos a essa casa. Estivemos aqui pela manhã em um culto de celebração muito abençoado. Fomos aqui ministrados por uma palavra muito poderosa na manhã desse domingo. E agora à tarde Deus nos proporciona esse momento tão bom e agradável para retornarmos aqui, para darmos continuidade a esta celebração. Verdadeiramente Deus está neste lugar. Pegue a sua Bíblia, Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 15. Todos vocês que estão, Deus abençoe. Amigos visitantes, muito obrigado pela participação. É bom recebê-los aqui, vocês são muito bem-vindos a essa casa. Isso aqui é a casa do nosso Pai, do nosso Deus. E sinta-se muito bem aqui no nosso meio e tenha toda a liberdade para juntos nós celebrarmos ao Senhor. Temos pessoas agora nos acompanhando por essa transmissão. Aonde você estiver, seja muito visitado por Deus, seja aqui na região da Bélgica, seja no Brasil, em qualquer lugar onde você estiver, que o Senhor te visite. É tão interessante e é tão notório isso, que hoje pessoas aonde estiverem, em qualquer lugar do mundo, elas têm a oportunidade de estar conectada por meio de uma internet, poder estar acompanhando esse culto. Ou seja, se tiver gente lá no Japão e conectar, eles podem nos acompanhar. Então a conexão aí é algo assim muito forte nesse sentido. O versículo 15, ele diz assim: para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filho de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo ou no universo. Amém? O que vamos estar conversando com vocês, e eu quero usar isso aqui como uma sequência de algumas palavras que eu quero estar ministrando aqui para a igreja. Porque um dos papéis muito importantes e fundamentais, principalmente meu como pastor, é poder estar trazendo palavras que possam estar falando diretamente com você, que é membro, congregado, você da casa, e despertando nós para o nosso chamado e o nosso propósito como um cristão, né? Nós temos um propósito, temos um chamado, e não podemos cruzar os braços, ficar alheio a esta ordenança, a esta palavra, ou esse posicionamento que temos, que foi algo que Deus constituiu para as nossas vidas, em especial aqui em outro país, em uma outra nação, sendo nós brasileiros. Mas Deus nos plantou aqui nessa cidade, nesse país, para que nós possamos fazer uma grande diferença. E verdadeiramente nós somos um grande diferencial. Essa diferença não é porque somos melhor do que os outros. Essa diferença é porque nós seguimos alguns princípios que muitos não seguem. E os princípios que nós seguimos como cristãos é a palavra de Deus. Então o cristão, ele tem princípios e bases fundamentais. E quando nós seguimos esses princípios fundamentais, que é o propósito de Deus para nós como cristão, isso faz a diferença, tá? Isso faz a diferença muito grande. É por isso que Paulo, ele nos adverte, nos chama a atenção para o propósito. E quando nós vemos aqui o propósito de Paulo, ele quer mostrar algumas coisas importantes. Ele quer mostrar sobre a questão de uma vida de obediência, de uma vida sem murmuração, pelo qual o cristão possa viver essa vida diferente, uma vida de obediência, uma vida sem murmuração, uma vida que vai trazer paz para o nosso coração e vai nos fazer revelar aquilo que está em nós
e aquilo que através de nós vai ser mostrado. Então são princípios muito importantes, porque nós temos a responsabilidade, diante dos escritos de Paulo, a nossa responsabilidade é sermos luz. É sermos luz. É revelar Cristo através de nós. Olha só, quão grande responsabilidade nós temos. É brilhar como luzeiros no mundo. É testemunhar de uma forma muito eficaz o Evangelho de Jesus. E agora, um dos pontos centrais e fundamentais para entendermos a nossa missão é saber que tudo flui da nossa vida. O verdadeiro Evangelho, ele vai ser notado, conhecido, não simplesmente pelas palavras, mas pela vida nossa, pelo nosso procedimento de vida, pela nossa conduta de vida. Porque as palavras, elas vão chegar, mas aí vem a questão. As palavras que estão sendo proferidas, realmente, elas têm uma conotação de acordo com os princípios de conduta da vida desse cristão? Então, essa análise é muito importante. E aí a gente reflete qual é a nossa missão, o que estamos fazendo aqui na terra, qual o propósito da nossa vida e a razão da nossa existência. Já parou para refletir sobre isso? Há um propósito de Deus na sua vida. Há um propósito de Deus na sua existência. Você não está aqui por acaso. Eu sei que cada um tem uma história de vida. Como você chegou aqui, o porquê que você está aqui. Tudo isso é Deus na sua vida. Entenda que a sua estadia nesse país, nessa nação, é porque Deus permitiu aqui você estar. Tem um propósito, tem uma missão. E quando falamos de missão, missão é a função ou poder que se confere a alguém para fazer algo. Ou seja, é uma incumbência, é um encargo, é uma obrigação, é um compromisso. Então nós temos uma missão. Quantos entendem que tem uma missão? Quantos compreendem que tem uma missão de Deus aqui nesse país? Isso é importante, essa compreensão. Então, quando você entende essa incumbência, você entende que esta missão é uma comissão, é como se fosse uma diplomacia. É você sendo um representante, um embaixador de uma nação em uma outra nação. Nós temos uma representação diplomática do Brasil na Bélgica. Quer dizer, tem um documento que dá o direito para que um diplomata represente, diante de um documento assinado, a representação do Brasil aqui na Bélgica. Ele responde pela nação brasileira aqui nesse país, aqui na Bélgica. São pessoas que têm toda a autonomia, eles falam em nome do Brasil, eles representam o governo brasileiro e eles estão aqui como uma representação legal do Brasil aqui nesse território. Agora, nós também temos essa representação. Nós somos representantes legais de Deus aqui nesse país. Cada um de nós, dentro dessa responsabilidade e dessa representação diplomática de Deus aqui na terra, nós estamos representando a embaixada celestial. Agora eu paro para refletir. Da onde Deus nos tirou e para onde Deus nos trouxe, para fazer nós entendermos a nossa missão, o que estamos fazendo aqui nessa terra e qual o propósito da nossa vida. E olha a nossa importância. É
até importante você levar a altura assim, a altura do teu coração, para você sentir o quão você é importante. Você é embaixador dos céus na terra. Você é embaixador de Jesus aqui na Bélgica, com uma missão muito específica. Meu Deus. E às vezes a gente nos acha tão insignificantes, mas nós temos uma representatividade tão extraordinária e tão grande dentro dessa comissão, porque foi dada para quem? Para nós. Para nós, Igreja da Bélgica, Bruxelas. Nós somos a representação de Deus aqui nesta terra. Quando falamos de missão, é um conjunto de missionários incumbidos de pregarem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e não só pregar, ensinar, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles, orientando eles. Olha o nosso papel, a nossa missão, de cada um de nós, que fomos alcançados e reconhecemos a nossa missão. Isso é importante. Todo salvo precisa reconhecer a sua missão. E a sua missão aqui na Bélgica, acima de qualquer coisa, é você poder pregar a palavra e ensinar fazendo discípulos. Levando o evangelho a outras pessoas, fazendo discípulos, em nome de Jesus. E as demais coisas, Deus vai te dar. Deus vai acrescentar para você. E muitos vieram com a mentalidade de chegar aqui, trabalhar, ganhar dinheiro, ficar rico, comprar carro, casa, fazenda, tantas outras coisas. Isso é bom. Deus tem coisas boas para nós mesmos, mas isso não é prioridade não, tá? Talvez tem gente correndo atrás disso como se fosse prioridade, e às vezes é por isso que você tem batido muita cabeça, e algumas coisas não tem dado certo. Você tem investido em algumas coisas. Tudo isso Deus vai te dar. Tudo isso Ele tem para você. Mas a missão nossa, ela é fundamental a gente compreender. Você veio aqui, talvez você foi alcançado aqui para alcançar outras pessoas. Você veio para cá com esse intuito, Deus vai te levar a entender que você é um missionário nessa terra. Que você é um cristão que foi chamado, escolhido por Deus para um propósito. Qual que é o seu propósito como cristão? Você já conseguiu entender isso? Você já conseguiu compreender que essas coisas que nos prendem, não é prioridade, são coisas que Deus nos acrescenta. Você tem se posicionado como um cristão autêntico, dinâmico, que entende o seu chamado e a sua missão? Talvez está precisando disso. Precisando de nós podermos nos posicionar em Cristo, diante desta grande realidade, diante desse grande chamado. O apóstolo Paulo ensina que devemos brilhar. Olha só a expressão, né? Brilhar como luzeiros no mundo. E como que eu vou brilhar como luzeiros no mundo? Só há uma possibilidade. Através da nossa vida. Através da nossa conduta e do nosso posicionamento, de reconhecer o nosso chamado e a nossa missão como um cristão. Aí, através da nossa vida, por meio da nossa vida, que as pessoas vão entender e vão compreender quem é Cristo. Você entende que a forma mais eficaz do evangelho chegar em outras pessoas é através de uma conduta, de um padrão de vida de um cristão. É o seu testemunho, é a sua vida que vai fazer essa diferença na vida de outras pessoas. Por isso que eu gosto de refletir sobre isso, porque não é o tanto falar, não é o tanto de movimentos que se faz, não é o tanto de eventos que se promove, é
como eu tenho me comportado como um cristão através da minha vida. Porque a maior revelação de Jesus está em mim. Porque Jesus estando em mim, Ele é revelado através de mim. E quando Jesus é revelado através de mim, eu entendo que essa luz que vai resplandecer é o próprio Cristo, é o próprio Jesus na minha existência, na minha vida. E isso vai trazer luz. Isso vai trazer luz para muitas pessoas que estão vivendo na escuridão. Quais são atitudes, quais são os comportamentos que envolvem a nossa missão? Qual é a conduta? Qual é a atitude? Qual é o comportamento que envolve a nossa missão aqui neste mundo? Como luz. Eu sou luz. Os princípios de Deus estão na minha vida. Isso vai refletir. Essa luz vai refletir, ela precisa refletir. Porque aonde a luz de Jesus chega, não existe trevas. As trevas só estão porque há ausência de luz. E tem muita gente nas trevas, porque a luz ainda não chegou. Essa luz sou eu. Essa luz é você. Pelas ruas dessa cidade, pelos becos e vielas, pelas principais, aonde você chegar, você é a luz que resplandece, o luzeiro que traz vida aonde há morte, que traz esperança onde há desesperança, que traz alegria onde há tristeza, que traz vida onde há morte. A luz é Jesus, que está em nós e que precisa ser revelado através de nós. Agora, atitudes, comportamentos que precisam envolver a nossa missão como cristão neste mundo, tá? Porque a nossa missão é neste mundo. É onde nós precisamos brilhar. Filipenses 2:15, referência que lemos. Para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, não há mais condenação, no meio de uma geração. Que geração é essa? Qual a geração que está dentro do contexto? Corrompida, perversa. Mas dentro dessa geração corrompida, perversa, entre a qual resplandeceis como astros, como luz no mundo. Essa geração é onde você está. Quando nós saímos daqui, dentro dos nossos relacionamentos, no trabalho, na faculdade, pelas ruas, aonde você chega, você é essa luz que resplandece em meio a esta escuridão. Geração perdida, corrompida, desviada, distante. Mas é através de um cristão autêntico, dinâmico, que entende os princípios de Deus, que faz a diferença. Eu disse, se nós perdermos os princípios de Deus na nossa vida, nós vamos ser o igual. O que faz a diferença na vida de um cristão são os princípios de Deus que estão nele. Se você perder isso, você perde a essência. E se você perder a essência, você não tem mais nenhum efeito. Você vai ser como os demais. Mas a diferença está naquilo que nós carregamos. A presença de Deus, os princípios de Deus dentro de nós.
que nos leva a resplandecer. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Por favor. Nós precisamos ter um estilo de vida diferente. Acho que a primeira atitude e comportamento que envolve a missão nossa é ter um estilo de vida diferente. Eu disse, não somos iguais. Não. Há uma essência de Deus em nós, onde faz e leva-nos a fazer a diferença. Se perdermos isso, aonde você chegar, ninguém vai te notar. Vai continuar do mesmo jeito, mas quando nós entendemos e quando nós carregamos essa essência, aonde você chega, chega a luz. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Eu gosto disso aqui. Não é em parte, John, é em toda a vossa maneira de viver. Porque Deus é santo e Ele nos chama para sermos separados, para sermos diferentes. E essa diferença está dentro dessa essência que nós carregamos, que são os princípios de obediência à palavra de Deus. Quando perdemos o princípio da obediência à palavra de Deus, já não há mais diferenciação. Mas quando carregamos isso, gente, nós decidimos a viver uma vida santa, separada e dedicada para o Senhor. Agora, o que vai refletir é o caráter de Cristo. São definições do próprio Cristo sendo revelada em nós. E isso vai fazer a diferença através de nós. Olha só, você vive Cristo em você, e você vai liberar Cristo, que vai fazer uma diferença extraordinária. Não somos melhores que as outras pessoas, mas fomos chamados para viver seguindo um padrão superior. Qual que é esse padrão superior? O padrão da palavra de Deus. Porque aqui está, aqui é o nosso padrão de fé, de conduta, e não negociamos esses princípios. A diferença está aqui. E lá fora faz o que quer, da forma que quer e da maneira que quer. Mas nós, que temos princípios de Deus estabelecidos na nossa vida, no nosso coração, nós andamos segundo os princípios de Deus, a orientação de Deus, o direcionamento de Deus. Isto faz a diferença. E essa diferença, ela deve ser percebida. E ela é percebida. Sabe por quê? Que essa essência de viver em obediência à palavra de Deus faz a diferença? Porque quem vive em obediência à palavra de Deus, o falar dele é diferente. Você nota pelo falar dele, as pronúncias dele. Quando ele abre a boca é para edificar. Quando ele abre a boca é para liberar profeticamente palavras de Deus que vão edificar outras vidas. A primeira grande definição está no falar. Aí você vai para o agir. O agir dele é diferente. As atitudes dele é diferente. Ele consegue perdoar. Ainda que é ofendido, é magoado, ele consegue perdoar. Ele consegue orar pelo inimigo. Porque só há essa possibilidade realmente para quem vive os princípios da palavra de Deus no coração. Atitudes, comportamentos
na vida de um cristão que envolve essa missão, neste mundo, você percebe pelo agir dele, você percebe pelo falar, você percebe pelo perdoar, que ele consegue perdoar, ele não guarda ressentimento, mágoas no coração, ele consegue orar pelo próprio inimigo. Para orar por quem te persegue, por quem te maltrata, é só quem vive a palavra de Deus. Porque se não viver a palavra de Deus, nós não queremos perdoar, nós queremos pagar com a mesma moeda. Feriu, vamos ferir. Falou mal, vamos falar mal. Bateu numa face, vamos bater na outra face. Agora, quem tem os princípios da palavra de Deus, tem facilidade para perdoar. Você está guardando mágoas, ressentimentos, lembrança de coisas do passado que te feriram? Abra teu coração para que a palavra de Deus possa entrar. Porque atitudes e comportamentos que envolvem a missão de um cristão, um dos pontos principais, dentro daquilo que ele fala, da forma dele agir, ele consegue perdoar, amar e servir. Gente, amar e servir. Ele consegue se colocar como servo, como escravo, à disposição para servir. Porque senhores não quer servir, e a maioria se acha senhores. Mas quem tem os princípios da palavra de Deus, entende o seu chamado, o propósito de Cristo, ele está pronto para servir. Se possível for, ele permanece no anonimato. Não quer ser estrela, não quer se aparecer, se apresentar, porque o filho, não. Se possível for, não precisa nem me citar, porque o desejo é servir, é fazer com amor, fazer com o coração aberto. Outra atitude dentro desse comportamento é viver em função do Senhor. Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Porque a minha vida, eu vivo para Cristo. O meu viver é Cristo. Tudo que nós fazemos é com motivo, é com o objetivo de agradar a Cristo, de louvar, de adorar e de glorificar a Cristo. Colossenses 3:23. E tudo quanto fizer, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Você consegue entender isso aqui? No trabalho, na família, no ministério, nos seus relacionamentos, tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus. Dedique o melhor, faça o melhor, como se fosse para Deus. O nosso propósito como cristão, Romanos capítulo 12, verso 2. Não se conformar com este mundo. Nós vivemos
no mundo, mas não compactuamos com os valores do mundo. Tudo quando fizer, troca aí para nós, Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não segundo os valores do mundo, mas segundo os princípios de Deus. É o que nós precisamos viver. Nossa mente, ela precisa ser renovada diariamente, constantemente, pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. Outro ponto, dentro do nosso propósito como cristão, Deuteronômio 28:13. Ser cabeça e não cauda. De que forma? Alguns interpretam isso aqui errado, né? Ser cabeça e não ser cauda é ser uma referência de integridade, sabedoria e influência positiva. Deus está levantando essa igreja de uma forma muito poderosa para ser cabeça nessa nação, porque nós estamos e nós vamos continuar influenciando essa nação, não sendo influenciados, mas vamos influenciar de forma muito íntegra, com muita sabedoria e uma influência positiva. A igreja precisa ser e tem que ser o agente fundamental e principal nessa terra. Para isso fomos constituídos. Ai deste mundo, ai deste povo, se não for a igreja orando, clamando, intercedendo. Coisas piores não vão acontecer e não está acontecendo, porque a igreja, como cabeça representativa legal de Deus na terra, ainda está aqui. Ai desta nação, ai deste mundo, quando essa igreja for tomada daqui. A igreja continua sendo a referência, a voz profética e legal de Deus na terra. Por isso que nós precisamos nos posicionar como essa igreja poderosa constituída por Deus. Não estamos por baixo, nós temos a palavra profética. Dentro da esfera espiritual, as autoridades não podem fazer nada. A voz de autoridade está com a igreja. Se nós calarmos, o inferno vai se manifestar. Se nós nos omitirmos, o inferno vai se apoderar. Mas quando a igreja se posiciona, ela muda a história de uma nação. E o que entendemos é que Deus nos constituiu como cabeça, com autoridade, com poder nessa terra, e nós queremos ser uma voz de Deus profética para esta nação. Você está aqui não para amaldiçoar, você está aqui para abrir a sua boca e começar a orar, interceder pelas autoridades desse país. Você está aqui como igreja para poder liberar palavras proféticas, para acabar, diminuir, repreender em nossa volta todos esses índices de suicídio,
de algemas, de prisões que o diabo tem colocado muitas pessoas. Mas nós somos igreja constituída com poder e com autoridade aqui, para declarar e para profetizar. Se nós nos posicionarmos como cabeça no mundo espiritual, o diabo vai ter que cair por terra, porque o poder e a autoridade está com a igreja, está nas nossas vidas. O nosso propósito como cristão, servir a Deus em meio às dificuldades. Filipenses 4, 11 e 13. Filipenses 4, 11 e 13. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. 12. Lê, Fernando, por favor. Prossiga. 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Só que você pega essa expressão de Paulo, e muitos usam, de forma, tudo posso. Mas você percebe o que ele passou? O que ele enfrentou? Não foi a ausência de dificuldade, foi em meio às dificuldades. Ele expressa isso. Tudo posso, porque quem me fortalece é o Senhor, é Deus. Servir a Deus em meio às dificuldades. Tiago capítulo 1, verso 2 e 4. Não? Então, me ajude aí, vamos abrir a Bíblia. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Mas para aí, verso 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência na sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Servir a Deus em meio às dificuldades. Quando nós enfrentamos as dificuldades nos dia a dia, nós sabemos que tudo isso está gerando em nós um aprendizado. A luta, os problemas que enfrentamos dia a dia, é para te fortalecer, é para te ajudar a se aproximar mais de Deus, é para fazer você mais maduro, mais firme na fé. E aí, diante de tudo isso que você enfrenta ou está enfrentando, você diz: tudo posso naquele que me fortalece. Isso é a missão nossa como cristão. Você acha que é tudo mil maravilhas? Tem guerra, tem batalha, temos que enfrentar todos os dias. Mas tem uma coisa: aquele que nos alistou é fiel e poderoso, Ele está conosco. Ele está com essa igreja para nos dar a vitória. Nós somos muito mais do que vencedores. Não quer dizer que estamos isentos de lutar, de batalhar, de enfrentar momentos difíceis. Quer dizer que a palavra de vitória já foi liberada sobre a minha e a sua vida. Então essa batalha, essa luta, esse momento de crise não é para te matar e te destruir, não.
é para te fortalecer e te capacitar para algo melhor, para algo maior que está preparado e ainda há de vir. Por isso tudo posso naquele que me fortalece, mesmo nas lutas. Vamos continuar firme? Mesmo nas adversidades, vamos continuar firmes? O nosso propósito como cristão, destacar-se nas diversas áreas da vida. Daniel capítulo 6 e versículo 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes. Por quê? Nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reinado. Eu quero profetizar sobre esta igreja. Que o espírito de excelência está na nossa vida. Tudo que você fizer, aonde você colocar tuas mãos, vai ter diferença. Porque nós somos capacitados pelo espírito de excelência. Daniel, que foi levado cativo, mas aonde ele estava, seja no reino babilônico, ou persa, ou medo, ele se destacou. E por que não você, por que não os nossos filhos se destacarem nesse país? Eu quero crer que os nossos filhos vão assumir posições de destaque nesta nação. Destaque e posições de autoridade. Por que não profetizar isso também sobre a sua vida? Deus vai te levar em lugares que você jamais imaginou que você colocaria os teus pés. Mas Deus vai te colocar lá, e o que você for fazer vai ser destacado, porque nós temos o espírito de excelência. Na sua escola, jovem, na sua faculdade, você vai ser destaque. Você vai ser diferente. Jovem, adolescente, você não vai ser o pior da sala. Você vai ser o melhor da sua sala. Você vai ser o melhor da faculdade. Porque o espírito de sabedoria e de excelência já foi derramado sobre a sua vida. Pastor, minhas notas estão ruins, eu estou péssimo. Mas você não vai continuar, você vai melhorar. Você vai ser o melhor aluno da sua escola. Você vai ser o melhor da sua faculdade. As melhores notas vão ser suas. Porque você tem um espírito de excelência. Leva a mão à altura da sua cabeça, por favor. Entenda essa palavra profética. No seu trabalho, na sua faculdade, aonde você estiver, na sua família, na igreja, aonde você exercer a sua atividade, aonde você colocar as tuas mãos, vai destacar, porque o espírito de excelência que estava sobre Daniel, está sobre mim, está sobre você, está sobre essa igreja, está sobre os nossos filhos. Nós não vamos ser os piores, vamos ser os melhores. Em nome de Jesus. Essa igreja vai destacar, porque Deus está neste lugar, e o espírito de excelência está sobre nós. Temos princípios e obedecemos esses princípios. Não queremos e não vamos ser iguais. Não podemos aceitar sermos medianos.
Você não é mediano, você não é medíocre, você é excelente. Leva a mão à altura do teu coração e diga para você mesmo: eu sou excelente. Eu sou excelente. Porque o Espírito da excelência está sobre você. Você não é o pior, você é o melhor. No seu trabalho, você vai destacar, você é o melhor. Na sua casa, você tem um espírito de excelência. Na igreja, você tem um espírito de excelência. Ou eu estou querendo crer que Deus está levantando uma geração de jovens, adolescentes, com a mente brilhante. Porque você é brilhante. Você é extraordinário. Você foi criado e feito por Deus para ser um diferencial. Tem alguns jovens aqui que eu cumprimento eles como doutores, porque eu já vejo isso, eu declaro isso. Muitas autoridades aqui nessa igreja. Muitas autoridades aqui nessa igreja, assumindo posições de autoridade nesse país. Eu creio que você está recebendo essa palavra, porque essa palavra, mais uma vez assim, fala, essa palavra é para mim. Eu tomo posse. Eu vejo pessoas aqui, e eu tenho a oportunidade de ministrar para pessoas aqui brilhantes. Nós não aceitamos o espírito mediano, mediocridade, não. Nós queremos a excelência. Ei, músicos, cadê os músicos? Tem alguns aí? Sejam os melhores. Seja os melhores. Ezequiel, é na bateria? Cadê o tecladista? O Nicolas. Está aqui do meu lado. Você é o melhor nesse teclado. Bateria, guitarra, baixo. Seja o que você pegar, o que você fizer, faça para ser o melhor. Você não está aqui para disputar com ninguém, mas o que você fizer, onde você colocar as tuas mãos, você é o melhor. Espírito de excelência. Fabrício, Caoche e Patinga é o melhor. A sua empresa é o melhor. Porque você não aceita mediocridade. Você entende que a sua mente foi renovada e você vive a excelência. Você vive o melhor. Você vive o extraordinário de Deus. Jonathan, espírito de excelência. Tudo que você precisa já está dentro de você. Deus te deu uma sabedoria tão grande, um entendimento tão grande em algumas áreas. E algumas áreas está paralisada. Mas Deus está dizendo para você: uma ideia vale milhões. Não desista dos seus sonhos. Não desista do que Deus projetou para você. Olha para mim, Jonathan. Você não é mediano. Você é extraordinário. Levanta a tua cabeça. Nosso propósito como cristão é fazer o melhor para Deus. É fazer o melhor para Deus. Colossenses 3:23. Deus merece a nossa dedicação completa, gente. Aqui, você sabe aquelas pessoas que chegam e dizem: não, vamos fazer aqui, é para Deus mesmo, mediano. Não existe isso não.
você está fazendo para Deus, é o melhor, é o melhor, é o melhor, é o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor é para Ele. Quanto mais eu me preparo para a excelência, mais eu vou oferecer o melhor para Deus, o melhor para Deus, o melhor, o extraordinário para Deus. O melhor. Aí. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Faça o melhor, seja o melhor, e ofereça o melhor para Deus. Deus merece a nossa dedicação completa. E a nossa excelência é uma forma de nós adorarmos Ele. É uma forma de adoração. Obedecer a palavra dentro do nosso propósito como cristão. Obedecer a palavra. Não basta ouvir a palavra, é necessário praticá-la. Se você está ouvindo aqui, se você não colocar em prática, que sentido tem? Será que é só emocionalismo? É só emotivo? Não, não pode ser. Eu tenho que ouvir. João 14:15, Tiago 1:22. Eu tenho que ouvir e eu tenho que praticar a palavra de Deus. Se Deus está falando, se Deus está liberando uma palavra profética sobre mim, eu recebo e eu vou praticar ela. Praticar a palavra é viver como a palavra diz, é viver o que a palavra diz que eu sou, é viver o que a palavra diz que eu posso. E muitas vezes nós ouvimos e não praticamos. Se Deus falou, viva a excelência, viva a palavra, viva como a palavra, porque a palavra diz que eu posso, e eu posso. A palavra diz que eu sou. Ponto final e acabou, não tem discussão, não tem conversa. Eu sei o que Deus tem falado, e mediante o que Deus tem falado, eu vou agir segundo a palavra de Deus na minha vida. Estar à disposição do Senhor. Isaías 6:8. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Será que tem pessoas aqui disponíveis como Isaías? Deus está purificando os seus lábios, Deus está purificando a sua vida, e você está entendendo o chamado de Deus, o propósito de Deus. Você está dizendo: Senhor, eu estou ouvindo e eu quero praticar, eis-me aqui, Senhor. Deus usa pessoas disponíveis. Talvez tem muitas pessoas capacitadas, mas não estão disponíveis. O que adianta você ser capacitado se você não está disponível? Quem que Deus usa? Pessoas disponíveis. Tem muitos capacitados que não estão disponíveis, mas Deus está procurando quem está disponível, como Isaías, dizendo: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. Olha para mim, meu coração está aberto, Senhor, eu ouço, eu recebo e eu quero praticar a sua palavra. E aí, o nosso propósito como cristão, frutificar para a glória de Deus, porque quem permanece em Cristo, produz, gera fruto do Espírito. Gálatas 5:22. João 15:5-8 e Gálatas 5:23. Porque quando há fruto do Espírito sendo produzido, é algo que houve uma mudança interior. Você quer descobrir uma pessoa realmente transformada por Jesus? Ele frutifica, ele produz, e o fruto que é produzido, Gálatas 5:22, é o fruto do Espírito. Você vai ver isso na vida dele. Você vai ver esse fruto sendo característica principal, definitiva e marcante na vida dessas pessoas. É o fruto, é o pacote completo, tá? Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso aqui não é meio termo não, é completo. O pacote, o fruto é completo. Eu tenho amor, mas eu não tenho temperança. Não, é completo.
Isso aqui é fruto de pessoas transformadas, cristão transformado. Isso é gerado pelo Espírito, dentro para fora. E o que vai gerar, através do Espírito, é as nossas atitudes e ações que vão demonstrar tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Amém? E eu finalizo dizendo o seguinte: tudo aqui que nós falamos é para a glória de Deus, é para o nome do Senhor ser glorificado. 1 Coríntios 10:31. Todo propósito nosso, em primeiro lugar, é glorificar a Deus. Tudo o que fazemos deve apontar não para mim, mas deve apontar para Cristo, porque a glória é para Ele, o louvor é para Ele, a honra é para Ele. Assim que vocês comam, bebam e façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então nós finalizamos aqui que tudo é para a glória de Deus, o propósito é para a glória de Deus. Fica de pé, por favor. Filipenses 2:15. Nós vemos aqui que Paulo mostra que Deus deseja que seus filhos sejam luzeiros, luz do mundo. Isso significa que a nossa missão vai além das nossas palavras. Porque isso vai através de uma vida transformada. Para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a quais resplandeceis como astros no mundo. Se tiver alguém aqui que quer receber uma oração de fortalecimento espiritual para a sua vida, você queira vir aqui diante do altar, eu penso que é um momento muito oportuno, tá bem? Talvez você se sente precisando de uma força, de um ânimo, de uma coragem para a tua vida. Você quer receber uma oração? Se você quiser vir, por favor. Deus tem força para você. Se você quer renovar sua aliança e quer fazer isso hoje, por favor, vem aqui. Tem muita coisa a ser feita ainda. Tem muita gente já querendo ir para o céu. Ir para o céu é maravilhoso. Nós vamos lá, vamos encontrar com Ele, vamos subir. Mas antes de ir para o céu, ainda tem muita obra para ser feita. Que o Espírito de Deus, nesse momento de adoração, nessa noite tão especial e tão sublime, possa despertar seu coração. E que você possa entender e compreender o tão forte chamado que Deus tem na sua vida. Quanto tempo parado, quanto tempo estacionado, mas Deus diz para você: é um tempo de renovo, é um tempo de restauração, é um tempo de mudança, é um tempo de cura, é um tempo de aquebrantamento, é um tempo de mudança de vida. Deus nunca se esqueceu de você. Todas as promessas de Deus para a sua vida vão se cumprir. Deus te conhece. O homem olha a aparência, o que está por fora, mas Deus conhece o que está por dentro. Deus conhece a sua vida. Eu não te conheço, nem sei seu nome, mas Ele te conhece. Ele sabe tudo sobre você, das experiências, dos momentos, também das decepções, das mágoas, dos ressentimentos. Mas Ele jamais e nunca se esqueceu de você. Deus falou, vai cumprir.
Passa céu, passa terra, mas a minha palavra não passará. Tempo de restauração, de cura, de renovo para a sua vida. Deus te trouxe aqui hoje. Não foi por acaso a sua vinda. Deus te trouxe. O Espírito Santo move no seu coração. O Espírito Santo move na sua vida. Um tempo de restauração, de renovo para a sua vida. Fernando, abraça esse moço. Abraça esse homem de Deus. Ore com ele. Libere palavras sobre ele. O Espírito de Deus está nessa casa.